Bom dia, família, povo de Deus, bênção. Opa, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Muito bom, graças a Deus. Saudade que eu tava desse momento juntos aqui, em nome de Cristo Jesus. Temos vivido tempos assim muito intensos, graças a Deus, muita coisa acontecendo, muita virtude sendo compartilhada, derramada, um grande privilégio. A gente tem se comunicado aí, mas nem sempre dessa forma, né? Estamos aqui para mais um primeiro dia da semana. Que saudade que eu estava de falar isso. Declarar que a gente não começa a semana na segunda, né? O primeiro dia da semana é hoje, uma semana de primeira, não começa na segunda. Então, um grande privilégio poder estar aqui, estarmos juntos, à mesa, em comunhão. Só um minuto. Repartindo virtude, fortalecendo uns aos outros, em nome de Cristo Jesus. Tempo muito especial, tantos amigos aí, ó. Gente que eu tô com muita saudade mesmo de encontrar. Encontrei tantas pessoas e então é muito bom. Ontem eu tive um encontro muito especial com o irmão lá em São Paulo, motorista lá do ônibus lá que faz o traslado lá Congonhas, Guarulhos. Que tempo especial, coisa maravilhosa encontrar tanta gente de tantos lugares que tem se assentado a essa mesa para viver comunhão, para repartir virtude. Então, muito bom. Vamos ter um tempo de oração, colocar nossos corações diante de Deus, né? E abrir mesmo nossa mente, nossa vida, sermos iluminados de revelação daquilo que Deus já preparou para nossa vida. Amém? Entrar naquilo que já está preparado, em nome de Cristo Jesus. Tempo muito bom, quero realmente assim testemunhar minha gratidão, tanta coisa, demos uma volta longa aí, os irmãos têm acompanhado e têm estado conosco aí nesse tempo todo e estão recebendo aí, né? A gente está repartindo, compartilhando sempre muita coisa reunida aí. Deus realmente derramou e tem derramado a nossa vida e tudo isso vai sendo compartilhado aí com todos. Daqui para frente a gente vai estar ministrando. Lembrando que essa semana nós temos mais uma aula aí da nossa escola de espiritualidade redentiva. Você que ainda não se matriculou e quer se matricular na nossa escola de espiritualidade redentiva, ainda é tempo, venha participar conosco, está sendo um tempo assim muito especial, de reflexão, de aprendizado, de vida mesmo, sabe? Assim, muita coisa transformadora. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor, pelo renovar da tua misericórdia, obrigado por essa semana, uma semana que nós começamos hoje, as primeiras horas de uma nova semana, um novo tempo, e que nós possamos ter mesmo assim rompidas as barreiras do nosso próprio entendimento para mergulharmos no conhecimento. Senhor, que nós possamos entrar com ousadia na Tua presença, é isso que nós queremos, e nós queremos mesmo assim ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nossos corações e mentes, no mais profundo do nosso ser, sejam visitados mesmo assim, renovados, sejam transformados lá no profundo do nosso ser. Queremos ser mesmo gerados de uma raiz
que se aprofunda no conhecimento do Senhor, que sermos arraigados no Teu amor, para sermos desenvolvidos no homem interior, segundo o plano, segundo a vontade eterna do Senhor para a nossa vida. No nome de Cristo Jesus, Senhor, amém e amém. Graças a Deus. Então, eu estava meditando, né, sobre essa semana e o que a gente poderia estar compartilhando, que Deus colocou no nosso coração aí, vou colocar esse óculos improvisado aqui, porque o meu mesmo, eu perdi ele num dos traslados aí, entre Edimburgo e Londres, na nossa viagem lá, ele ficou. Então, mas vai aqui, Marcos capítulo 4, e diz assim, Marcos 4, a partir do verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para o outro lado, e deixando a multidão, o levaram consigo como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Sendo já tarde da noite, Jesus os chamou, passemos para o outro lado. E eles entrando no barco, deixando a multidão. Eu queria compartilhar sobre isso, sobre essa cena pedagógica, né? A gente tem insistido muito aqui, porque às vezes a gente se atém ao ato, a gente se atém à atividade e não percebe a pedagogia da cena. Tudo que Jesus vai fazer, ele monta um cenário. Então, tudo que Deus quis revelar foi em cima de um cenário. Ele monta o cenário, ele monta a cena pedagógica e então ele nos coloca na cena. Por isso que a gente tem insistido muito aqui, mas insistido muito mesmo, em que a gente só vai discernir o quem a partir do onde. Então Deus nos desafia a entrar no onde. Se nós não tivermos uma perspectiva a partir de um outro lugar, nós nunca vamos ter a consciência clara do quem. Então nós temos que ser transportados, nós temos que ser levados, conduzidos, introduzidos a uma outra perspectiva. Então, o que aconteceu foi que, com o pecado, nós fomos deslocados do lugar pedagógico. Então, muitas vezes, nós estamos usando a nossa inteligência, deixa o Espírito de Deus ministrar o que eu vou falar com vocês aqui. Nós estamos usando a nossa inteligência para melhorar a nossa ignorância. Então hoje muitas vezes nós temos uma ignorância melhorada. Então às vezes nós estamos aprimorando a nossa ignorância. Em vez de sermos levados, conduzidos, introduzidos à cena. Então quando Jesus nos convoca, ele nos convoca a uma outra perspectiva. Nicodemos, que era um sábio, ele queria aprimorar seu entendimento e não ser transformado no seu entendimento. Às vezes nós estamos levando o nosso entendimento para Deus e estamos melhorando, aprimorando, desenvolvendo o nosso entendimento. Com isso, a gente está tornando a nossa ignorância estética, aceitável, agradável. Então, muitas vezes, o que eu estou vivendo é uma forma agradável, uma forma aceitável de manter o meu estado de ignorância. É como que eu estivesse decorando o lugar. É como se eu estivesse introduzindo elementos que tornam o lugar da minha ignorância alguma coisa aceitável. Então é como se a gente, deixa o Espírito de Deus ministrar algo muito forte aqui para nós, é como se a gente estivesse estendendo o deserto.
e não finalmente entrando na terra prometida. Há um limite a ser transposto, há um limite a ser cruzado. Então, se eu não cruzar esse limite, às vezes ele é um limite tênue. O Rio Jordão, ele não é um limite assim imenso, estupendo. Não, ele é um limite. E às vezes nós estamos querendo, a gente vai aterrando, né? É como se a gente estivesse fazendo um aterro e empurrando o limite para frente, porque a gente não quer efetivamente ou definitivamente cruzar o limite. Então é como se a gente fosse colocando, transportando a areia do deserto e com muito esforço, com muito empenho, com muito sacrifício, nós estamos aterrando as margens desérticas do deserto. Nós estamos deslocando o Jordão. É como se eu fosse empurrando o Jordão para frente e fazendo com que o deserto se tornasse uma coisa aceitável. Nós estamos equipando, nós estamos tunando, né? Essa é uma linguagem aí que o pessoal usa aí nos carros. A gente está sofisticando as formas desérticas de vida, em vez de finalmente, em lugar de finalmente cruzar os nossos próprios limites. Tanto é assim que há uma ideia hoje de meta. Então, muitas vezes, hoje as pessoas estão batendo suas metas. Hoje a ideia de um atleta é o recorde. Então, hoje nós estamos nos tornando recordistas. O recorde nada mais é do que a exploração ao máximo das limitações. É quando a gente vai estendendo os nossos limites. O recorde não é necessariamente a transposição, o cruzamento, a ruptura de uma fronteira para aquilo que é o novo. O recorde é uma novidade em cima do antigo. Então, muitas vezes nós estamos colocando novidades em cima da coisa antiga e não entrando finalmente a dimensão do novo. Deus não quer que você seja uma novidade antiga. Deus quer que todos nós sejamos a expressão contundente do novo. Isso é tão forte que, por exemplo, hoje o nosso esforço de tecnologia criou o metaverso. Ou seja, o que é um metaverso? O que é o mundo metaverso? É o invisível sendo habitado pelo nosso visível. Então nós estamos levando nossas visibilidades, nós estamos levando a coisa velha para uma forma diferente. Então nós estamos, em vez de a gente descobrir o invisível, nós estamos habitando o nosso invisível com formas diferentes do nosso visível. Então é um desenho animado. Nós estamos trazendo uma animação, uma fantasia. Então, quando você vai estendendo os seus limites, né, a gente vai criando fantasias, formas fantasiosas de viver. Eu tenho visto hoje que muita gente pensa que está vivendo da fé e não é fé. Ele está vivendo um esforço extraordinário das suas crenças. Ou seja, ele está sempre colocando novos limites para aquilo que ele acredita, em vez de, pela fé, entrar numa outra dimensão. Então Deus quer que a gente entre totalmente desprovido, Ele quer que a gente entre totalmente nu. É um novo nascimento. Então Jesus não diz que é um novo entendimento. Não, é a renúncia de tudo aquilo que a gente entendeu até agora
para uma nova forma de pensamento. É entrar. Então, pela fé, nós entramos com ousadia. Às vezes você está confundindo um esforço, né? um empenho, uma dedicação com ousadia. Não é ousadia, é só esforço. É só uma dedicação. Então, às vezes, nós não estamos apresentando para a humanidade uma nova perspectiva. Nós não estamos apresentando para as pessoas a partir de um outro lugar de olhar. Nós estamos invadindo esse espaço com formas diferentes de um olhar antigo. Então nós estamos fantasiando, nós estamos colocando adereços, nós estamos transvestindo, isso é um travesti. Nós estamos vestindo de roupas diferentes a pessoa antiga. Deus não quer que você vista uma roupa diferente para tornar a pessoa antiga aceitável. Então toda a nossa criatividade está colocada em vestir o antigo. Então nós somos travestis. Travestis do antigo. A carência antiga, as ansiedades antigas, agora vestidas de uma nova roupa. E isso está contaminando o nosso universo de fé. Porque essas roupas, elas estão sendo usadas para cobrir a nossa vergonha, para fantasiar o nosso medo. Então nós estamos fantasiando o nosso medo, nós estamos cobrindo a nossa vergonha. E insistindo numa forma medrosa, covarde. Pessoas que são covardes, porque defendem suas tradições, defendem aquilo que controlam, defendem aquilo que as protege, defendem aquilo que revela a sua força. Por isso que bem-aventurados os miseráveis, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós somos despidos de uma forma antiga para sermos agora vestidos de uma glória, para que a gente possa se tornar uma expressão de Deus, uma expressão exata do nosso Pai, para que a glória seja revelada e não o poder. Então é uma travessia, é ultrapassar. Então a pergunta é, você está trabalhando um limite excedente das suas competências ou você está transcendendo os seus limites em pensamentos que são mais altos do que os seus pensamentos? Então Deus não quer se encontrar no lugar alto da minha maneira de pensar. Babel era um lugar alto, um esforço de lugar alto. E às vezes nós estamos nos esforçando para subir a esse lugar alto. Alpinistas. Então nós estamos nos tornando esses recordistas. Então às vezes você vai viver essa semana como quem quer bater o seu recorde antigo. Terminar a sua semana num limite maior da semana passada. Deus não quer que você estenda seus limites. Deus não quer que essa semana seja uma extensão esforçada e excedente da sua semana que terminou. Não, Ele quer começar conosco hoje uma nova semana. É uma revelação, é um novo entendimento, é uma nova maneira de pensar. Trazer à luz aquilo que ainda não foi visto.
trazer a revelação daquilo que com muito esforço não poderia ser experimentado. Não é uma torre onde você vai colocando, não é uma pirâmide onde você vai colocando pedra sobre pedra. Jesus diz: eu não vou deixar pedra sobre pedra. Eu vou destruir os lugares altos. Eu quero levar vocês a um lugar que vocês não iriam se não fosse a minha orientação. Eu quero revelar a vocês pensamentos que vocês não pensariam. Eu quero conduzir vocês a caminhos que vocês não trilhariam. E isso vai exigir de você muito mais do que esforço. Isso vai exigir de você fé, ousadia. E às vezes nós estamos nos vangloriando dos nossos recordes, das nossas metas. Então, Deus não quer que essa semana você seja uma extensão melhorada, exagerada, recordista das suas próprias dimensões. Quando Deus permite alguns desafios na nossa vida, não é um esforço de preservar o antigo, não é uma sobrevivência. Quando Deus nos leva a um confronto dos nossos limites, não é para que eu me esforce, para que eu encontre força. Às vezes as pessoas dizem: eu tenho que encontrar força. Não, não é encontrar força, é encontrar revelação. Se eu não olhar para a minha vida de um outro lugar, de uma outra perspectiva, eu vou continuar aterrando com areia. Eu vou estar carregando. Então hoje as pessoas estão carregando areias do deserto. Se tornaram carregadores de areia, misturadores de barro. Pessoas hoje que estão se esforçando para fazer tijolos, para ver se essa torre fica mais alta. Então isso é um esforço sobre o humano. Deus não quer um esforço sobre o humano. Deus quer nos conceder a revelação do eterno, para que os seus olhos estejam colocados no invisível. A palavra de Deus diz que o visível fenece, morre. O visível é passageiro. Então cuidado, porque às vezes você bateu um recorde e ele é passageiro. Vai aparecer alguém depois de você e vai bater o seu recorde. Porque haverá um limite para os seus recordes. Haverá um tempo em que você não terá energia para bater recorde. Então não use sua juventude, não use suas capacidades agora para servir suas carências, suas ansiedades, suas incongruências. Não use. Não gaste o seu dom. Não gaste aquilo que são sementes do eterno na nossa vida para tecer, para fazer roupas a partir do seu visível. Quando o homem pecou, a primeira coisa que o homem fez foi produzir uma obra artística a partir do seu visível. Ele fez uma roupa, ele se transvestiu, ele inventou. Deus não quer que a gente seja, que sejamos inventores. Deus não quer a nossa invencionice, a nossa criatividade, refém de cobrir, de compensar nossos fracassos.
Muitas pessoas estão sofrendo porque elas estão pensando assim: onde alguém fracassou, eu não vou fracassar. Eu vou encontrar forças, eu vou me empenhar, eu vou treinar muito. Então hoje as pessoas estão vivendo o excesso possível de quem treinou muito. Deus não quer o seu treino, Ele quer a sua atenção. Vou repetir. Deus não quer o seu treino, Ele quer só a sua atenção. Deus não quer te premiar, Ele não está te esperando com os louros da vitória, da sua vitória. Deus não está à espera de reconhecer nossos esforços. Ele quer nos ensinar, iluminar os olhos do nosso entendimento, nos fazer ver aquilo que o esforço está nos impedindo de ver. Deus não quer que você chegue ao limite máximo do que você pode fazer. Deus quer que você veja aquilo que você não poderia fazer. Para que você coloque então toda a sua criatividade, toda a sua imaginação, todos os dons, tudo que Deus te deu de dom, a serviço daquilo que ainda não foi visto. Não espere que as pessoas reconheçam você pela surpresa de alguém que se esforçou bastante para apresentar para todo mundo o que uma pessoa esforçada é capaz de fazer. Não espere o prêmio do seu esforço, mas busque a conquista daquilo que Deus quer te revelar. Deus nos deu dons e capacidades para conquistar, para ocupar aquilo que na verdade Ele já nos deu. Não é uma meta, não é um recorde. Não, é uma conquista. Mas a conquista do efetivamente novo é a possibilidade de você entrar naquilo que é nosso, mas que nos foi dado. Não possuído. Não confunda a possibilidade de conquistar com a necessidade de possuir. Não confunda. Não confunda a possibilidade de conquistar o que já é nosso pela necessidade de possuir. Porque o recorde será seu, a sua medalha, o seu troféu. E sabe onde essas medalhas vão parar? Numa prateleira, num museu. Uma imagem empoeirada. Uma relíquia. Um serviço. Depois essas medalhas, esses troféus, vão gerar um custo. Vão gerar uma culpa. As próximas gerações depois vão ter que gastar dinheiro para manter as prateleiras, as vitrines dos seus recordes. E quem sabe fazer de tudo para superá-los. E aí os filhos ou vão ficar deprimidos porque não se sentem atraídos em bater os recordes dos seus pais, ou vão ficar ansiosos na tentativa de superá-los, ou presunçosos porque finalmente os superaram. Pessoas ansiosas em bater recordes se tornam presunçosas de terem superado seus limites, até
que eles percebem que por contingência, por circunstância, por obviedade, eles não podem mais ser batidos. E aí elas vão ficar deprimidas, com medo de serem esquecidas. Muita gente hoje tem medo de ser esquecido. Por isso, antes de morrer, eles estão garantindo os seus museus. Estão garantindo um lugar de destaque para suas medalhas. Fazem propaganda delas. Eu fico imaginando hoje a necessidade que a gente tem de esfregar na cara de todo mundo nosso currículo. Eu fico assim, triste de pensar a necessidade que nós temos de um currículo, de um histórico de recordes. A necessidade que a gente tem de dizer que nós merecemos estar no lugar onde a gente está. Que agora nós alcançamos o direito de dizer alguma coisa. Sendo que Deus nos prometeu o dom da profecia, o dom da revelação. Deus nos prometeu a possibilidade de, mesmo sem currículo, sem histórico, sem ter batido nenhum recorde, a gente vencer os impossíveis dos homens. Assim era Davi. Assim era Jesus. Quando você olha para o currículo de Jesus, quando você olha para o currículo de Jesus, ele tem muitas incongruências. Jesus é a raiz de Davi. Um homem que não conseguiu bater todos os recordes. Porque ele não era alguém perseguindo a extensão dos seus limites. Ele era alguém desejoso de conhecer o invisível. Sabe, amados, quando o homem pecou, os olhos do invisível foram fechados e se abriram os olhos do visível. O homem ficou cego para as coisas invisíveis e passou a ser um adorador, quanto mais incansável, de conquista dos seus visíveis. Não elabore, não invista na redecoração, em formas diferentes de apresentar, de maneira recordista, o que já foi visto. Mas entre pela fé. Entre agora pela fé. Para aquilo que ainda não foi visto a respeito de você mesmo. Entre na terra prometida. Uma terra que a gente só pode entrar quando a gente decide passar com Jesus para o outro lado. É um outro lado. É um outro lado. E aí a palavra de Deus diz, nessa cena pedagógica, que para passar para o outro lado, nós vamos ter que deixar a multidão. Mas, nessa travessia, nós vamos inspirar outros a também atravessar. Se nós não deixarmos essa maneira multidão, essa maneira popular, essa maneira meta, ainda que verso,
Nós estamos fazendo uma versão meta de nós mesmos, uma caricatura espiritualizada das nossas esquisitices. Estamos entrando no mundo visível para lá estender nossas possibilidades e não para finalmente adentrar o mundo das nossas impossibilidades. Tem muita gente criando de si mesmo uma caricatura, uma personagem. O que é alguém no metaverso? É uma personagem que finalmente alcança o direito e o poder de fazer tudo o que nessa vida ele gostaria de fazer e que lhe parecia impossível. E aí ele vai exacerbar, exagerar, estender suas possibilidades. Ele vai finalmente, nesse ambiente, realizar tudo o que a vida não lhe permitiu. Sem perceber, ele levou para o mundo do invisível seus piores visíveis. Ele carregou consigo o seu pior. É bem próprio, porque quando a gente viu isso lá, né, no filme que apresentou essa personagem, ele era alguém paralítico no mundo visível, alguém que foi paralisado lutando. Ele não nasceu paralítico, ele se tornou paralítico na luta. E aí ele viu naquele mundo meta a possibilidade dos poderes que ele tinha perdido. Viver aquilo de maneira travestida. Então o seu personagem, a sua personagem meta, era só uma forma ilusória, uma forma arrebatada de continuar batendo os seus recordes, continuar lutando. E não é isso que Deus quer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. É morrer e ressuscitar. Não é entrar de novo no ventre da sua mãe e renascer numa nova versão da pessoa antiga. É finalmente conhecer a pessoa que nós fomos feitos para ser. E não continuar insistindo com tanto esforço em nos tornarmos a pessoa que nós gostaríamos de ser. Amém. Então eu quero profetizar sobre essa semana que começa hoje uma travessia, uma ruptura. Que você ore agora e coloque seu coração diante de Deus e diga: Deus, eu não quero ser a minha versão meta. Eu não quero continuar batendo recordes toda semana. Eu quero entrar no invisível de mim mesmo, aquilo que ainda não foi visto a meu próprio respeito. Eu quero conhecer cada vez mais aquilo que eu não sabia de mim mesmo e não me esforçar para apresentar uma versão recordista do que eu já fui. Não seja o seu novo recorde. Não bata mais uma meta. Não surpreenda porque você foi além do que as pessoas imaginavam que você conseguiria. Isso vai causar inveja,
admiração, cobiça, mas não vai gerar inspiração. Mas que nesse momento agora nós possamos entrar numa outra dimensão, cruzar a linha, ultrapassar para conhecer. Comece a sua semana pedindo para Deus um coração atencioso. Fala: Deus, tudo que eu quero essa semana é atenção, sensibilidade. Quero que os olhos do invisível se abram na minha vida. Eu quero finalmente fechar os olhos do visível e abrir os olhos do invisível. O pecado cegou meus olhos do invisível e abriram os olhos do meu visível. Então eu não quero o esforço, eu quero a ousadia. Eu não quero exceder, eu quero transcender. Em nome de Cristo Jesus. Muitas pessoas estão excedendo. Elas estão vivendo os seus excessos e não experimentando sua nova versão. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, forte abraço para todos, do fundo do meu coração. Cada vez mais eu tenho pedido para Deus olhos, sensibilidade para aquilo que eu ainda não vi, e não força para estender o que eu já vi. Não peça para Deus força, peça para Deus coragem. Não peça para Deus mais capacidade, muito menos peça para Deus hoje mais recurso. Não peça recurso. Não peça recurso. Peça luz. Luz. Que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Que os nossos olhos finalmente se fechem para o visível e se abram para o invisível. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço. A paz de Cristo seja sobre todos. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Assim brilhe a sua luz, para que os homens agora vejam as obras de quem foi iluminado e não de quem foi seduzido. O brilho desse mundo está cegando as pessoas. E as pessoas estão querendo ser holofotizadas pelo brilho desse mundo, em vez de serem iluminadas pela revelação do Espírito Santo. Inventamos um novo verbo aqui. Não queira ser holofotizado pelo brilho desse mundo, porque ele cega, mas seja iluminado pela revelação do Espírito Santo de Deus. Forte abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.